filhos. Eu tenho certeza que nesses dias, algo especial, o Senhor vai estar ministrando ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu quero convidar aqui a Tassi. Hoje ela vai estar trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. E logo daqui a pouco nós vamos estar participando de um momento tão maravilhoso que é a ceia. Vamos estar participando desse tempo em que Jesus diz: faça isso em memória de mim. Glória a Jesus. As crianças até 6 anos vão poder estar participando agora de uma sala específica para esta idade. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu queria falar para o pessoal que ficou em pé ali, que tem lugar agora aqui, né? Deus abençoe sua vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 12. Deus abençoe você, querido, que está em casa. Foque o seu tempo, a sua atenção agora na palavra do Senhor. Não deixe que as distrações da casa impeçam você de receber a bênção do Senhor aí no seu lar. Amém? Queridos, a palavra do Senhor lá em Daniel, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: eu quero falar hoje sobre quem sou eu no tempo do fim. Você já pensou nisso? Quem nós somos nesse tempo que está terminando aí? Quantos creem que os últimos dias já estão bem próximos? Quem temos sido nós nesses dias? A palavra do Senhor diz sobre o tempo do fim, no capítulo 12 de Daniel, a partir do verso 1, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Glória a Deus. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. E ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Verso 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, ainda haverá um tempo de 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nós amamos a tua palavra. Ela não é para nós uma coisa vã, ela é a nossa vida. Nós somos agradecidos ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos alimentados pela tua palavra.
Obrigada, Senhor, porque ela é para nós fortaleza, ela é sustento, ela é alimento, alegria, consolo, ela é encorajamento, ela é transformadora para nós. E nós nos rendemos ao governo da Tua palavra. E nós nos dispomos, Senhor, a praticá-la e sermos transformados por tudo que o Senhor quiser nos falar. Nós nos despojamos do nosso eu, do que achamos que sabemos, para receber do Teu trono, do Teu Espírito, a revelação e o entendimento necessários para compreendermos a Tua vontade nessa noite. Por isso, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu amo falar sobre o fim dos tempos. Já fazia um tempo que eu não falava sobre isso aqui. Eu me lembro de uma vez que o Edinho deve estar nos assistindo aí com a ajuda. Deus abençoe vocês, irmãos. Ele falou assim comigo: Tássia, não tem jeito. Você vai para lá, você vem para cá e você fala sobre a volta de Jesus. E eu disse a ele: Edinho, não tem jeito mesmo, porque é algo que queima no meu coração. E eu amo falar sobre isso, irmãos, porque para nós, os filhos de Deus, esse vai ser um dia de grande alegria. Eu não sei, a gente estava ouvindo aqui a Stefane ministrar, imaginar o sorriso de Deus é uma coisa... Irmãos, eu não sei quantos aqui já viram o sorriso de Deus. Quem já viu o sorriso de Deus? Imagina, a gente está assim, face a face com Ele, e Ele segurando a mão da gente, dizendo: vamos caminhar, eu quero te mostrar a Nova Jerusalém. Eu quero te mostrar, vamos dar um mergulho ali no rio de águas cristalinas. Irmão, você já imaginou esse tempo? Porque a gente faz isso com os nossos filhos. Quem tem filho bebê sabe que quando ele é pequenininho, a mãe ou o pai deita quando ele está na cama assim, eu não sei quem já fez isso, e fica com a carinha perto da carinha do rosto do bebê, assim, bem juntinho, só para ver o bebê sorrir. E ficar olhando o bebê mexer o olhinho, não é? Agora imagina Deus, irmãos, Ele vai olhar para a gente só procurando os nossos olhos, só procurando o nosso sorriso, e a gente vai se deleitar nele por toda a eternidade. E quando eu lia esse texto, o Senhor falava muito ao meu coração. Porque o tempo do fim, ele vai ser marcado por períodos muito específicos. O primeiro específico momento do tempo do fim é o tempo da angústia. Diga, angústia. Agora pode falar misericórdia, né? Que ninguém gosta de angústia. Angústia é aquele tempo que nos sufoca. É aquele tempo apertado, é aquele tempo difícil, é aquele tempo que a gente não encontra solução para as nossas lutas, para os nossos problemas, por mais que a gente ora, a gente chora, às vezes não tem nem o que dizer diante de Deus, porque a angústia é tão grande que a gente fica tão assim, sem palavras, a gente só chora, ajoelha e chora. Tempo de angústia, mas a Bíblia diz que será um tempo de grande aflição. Nós não estamos vivendo ainda esse tempo, glória a Deus. Porque esse tempo de grande aflição não será comparado a nenhum outro que a gente já viu sobre a face da terra. Você fala: mas Tássia, nós estamos aí com a Covid, matando tantas pessoas. Irmãos, mas ainda não chegamos nem no tempo em que morreram tantas pessoas como na Segunda Guerra Mundial, que dizimou mais de 60 milhões de pessoas. Nós não chegamos nesse tempo. Nós ainda estamos vivendo um tempo fácil de ser vivido, porque o tempo de angústia será dificílimo, mas eu quero dizer para você uma coisa, olhe para mim, você e eu não precisamos ter medo desse tempo de angústia que virá sobre a terra. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque ao mesmo momento em que Deus traz a revelação de um tempo angustioso que virá sobre a terra, Ele diz logo em seguida uma promessa. Olhe comigo o verso de número 2. Aliás, o 1. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações foram criadas. Agora olha o finalzinho do verso. Mas naquele tempo de angústia, o povo de Deus será salvo. Mas sabe quem é que vai ser salvo? Quem está com o nome inscrito no livro da vida. A pergunta que eu faço hoje para nós é: você tem certeza que o seu nome está lá? Porque, querido, se o nosso nome não estiver no livro da vida, infelizmente, esse tempo de angústia vai nos pegar. E isso tem que mover o nosso coração, porque existem muitos amados nossos que não estão com o livro, com o seu nome escrito no livro. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa abrir a nossa boca, a gente precisa dobrar o nosso joelho, a gente precisa clamar para que realmente aqueles a quem amamos estejam lá conosco, e no momento que o livro se abrir, o Senhor diga assim: não, a Sula não vai sofrer o tempo de angústia. Sobe, Sula.
Aí o Jason olha e vê a Sula subindo e fala, eu estou subindo também, me espera. E aí Deus fala, Jason, pode subir, Jason Machado sobe. E aí sobe a Ana Luísa. Agora imagina, irmãos, eu estou lá, ouvindo a voz da trombeta, e aí o anjo fala, João de Oliveira e Silva Neto, sobe. E aí ele fala, Daniel, Adrian Matos de Oliveira e Silva, sobe. Débora Matos, e não cita o meu nome. Eu já me usei de exemplo para ninguém dizer misericórdia, né? E aí eu fico, irmãos, é angustioso para mim, que ficaria, e para eles, que não teriam a alegria de me ver subir com eles. Irmãos, não é brincadeira, vai chegar um tempo muito difícil sobre a terra. E a gente precisa realmente orar por aqueles a quem amamos e por aqueles que nem conhecemos. Irmãos, olha, orar por alguém que nos fere, que nos magoa, que nos faz o mal, é o maior exemplo de amor que existe na terra. Imagina alguém que dá um tapa na sua cara e você fala, eu vou orar para essa pessoa não ser morta, não ir para o inferno. Fácil ou difícil? Mas nós, como cristãos, estamos sendo chamados nessa noite a ir por esse trilho, de fazer o que agrada ao coração de Deus. Ah, mas eu não vou suportar orar por essa pessoa. Você vai ter que orar. Porque, irmãos, Provérbios vai dizer que tem uma multidão de pessoas no vale, cambaleando para a matança. E um dia ele vai dizer o que nós fizemos com essas pessoas que cambaleiam para a matança. E o próprio autor de Provérbios diz assim, você pode dizer, eu não vi, eu não sabia. Mas ele responde, e o Senhor sabe que você viu. Multidões indo para a matança. E o texto diz que nós seremos salvos, glória a Deus. O tempo do fim será marcado também, diga comigo, angústia. E também, abra comigo a sua Bíblia no verso 10 do capítulo 12, olha o que o texto diz. Muitos naquele tempo serão purificados, muitos serão limpos e muitos serão provados. O tempo do fim é marcado por dias de limpeza, purificação e provação. Irmãos, o tempo do fim, lá em Apocalipse, diz que nos dias finais, aquele que é sujo vai se sujar mais. Mas aquele que é limpo vai se limpar mais. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15. Ele disse assim, olha, o ramo que dá muito fruto, Deus, ele poda o ramo, para que ele dê mais fruto ainda. A poda de Deus sobre nós, que somos os ramos enxertados na videira, é algo doloroso. É algo difícil. Não é algo fácil, é um corte na nossa alma. Mas Deus não vai fazer isso para nos destruir. Ele vai fazer isso para que a gente frutifique e dê mais glória e traga mais louvor ao nome dele e seja limpo, purificado e provado. Isaías 48:10 diz assim, proveite na fornalha da aflição. Tem aflição que vem para provar o nosso coração. Tem aflição que vem para provar a nossa postura. Tem aflição que vem para provar a nossa conduta. E a nossa expectativa é sermos aprovados, para que naquele dia possamos ser purificados, limpos e aprovados. O tempo do fim, querido, não pense que vai ser um tempo fácil. Vai ser um tempo que para aqueles que são do Senhor, nós vamos ser testados. Nós vamos ser testados ao limite do nosso eu. E Deus vai dizer assim, Tássia, muda isso. Ah, Daniel, muda aquilo. Emily, muda aquilo outro. Vamos mudar, Lorena, a gente precisa ser transformado. E a gente vai dizer, Deus, mas eu venci uma guerra contra o meu eu ontem. E o Senhor está me mostrando outra hoje. Porque o tempo do fim é um tempo de purificação da igreja. Tempo do fim é um tempo de angústia, sim, mas é um tempo de provação. E é interessante, irmãos, que o verso 10 diz que no tempo do fim existirão 2 tipos de pessoas. E aí vem a minha pergunta para você. Quem sou eu no tempo do fim? Porque o verso 10 diz, olhe comigo, muitos serão purificados, limpos e provados. Mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. O que é que os sábios entenderão? Quando ele for provado,
quando ele for purificado, quando ele for limpo, o sábio vai dizer assim: ah, isso é Deus trabalhando no meu coração. Ah, Deus está querendo burilar a minha vida como uma pedra preciosa, está querendo tirar a impureza. Mas o ímpio, na hora da prova, na hora da luta, na hora da dor, ele não vai entender isso como algo precioso vindo de Deus. E sabe o que é que o ímpio vai fazer? Ele vai continuar praticando impiedade. Você já viu pessoas que estão aí no mundo e você fala assim: meu Deus, aquela pessoa não melhora, ela só piora. Já viu gente assim? Você fala: meu Deus, ela está indo de mal a pior, só escolhas ruins, só faz tudo errado. Meu Deus, não tem arrependimento. Meu Deus, não tem conversão. É porque existem dois grupos de pessoas no tempo do fim, irmãos: os sábios e os ímpios. A minha pergunta é: nós estamos entendendo as provas que estão vindo sobre nós e compreendendo que nós estamos sendo transformados pelo Senhor, ou nós não estamos entendendo nada? Porque na caminhada, irmãos, preste atenção, muitas vezes a gente não vai entender os porquês. Olhe comigo o verso de número 7. Aliás, verso de número 8. O anjo explica para ele sobre os tempos que passarão e Daniel diz assim: eu ouvi, mas eu não entendi. E eu perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E eu acho muito linda, verso 9, a resposta do anjo. Ele olha para Daniel e fala: Daniel, siga o seu caminho, Daniel. É quase, né? Senta lá, Cláudia. Para de perguntar, você não está entendendo. Senta e continua vivendo a sua fé. Irmãos, vão existir momentos na nossa caminhada que os porquês não vão ter uma resposta. As lutas que a gente enfrenta não vão ter uma explicação. O momento que a gente vive de tanta dor, de angústia, de prova. Irmãos, eu li uma reportagem essa semana de um jovem que dizia assim: em 6 dias eu perdi o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão e uma tia. E ele dizia: agora só tenho eu na minha família. Perdeu o avô e a avó também, em 6 dias. Todos de Covid. Esse jovem entende por que ele está vivendo isso. Irmão, nem que você sente com ele, converse 10 vezes. Se você chegar para a sua prima Michele e disser: Michele, a Bruna se foi, a sua mãe Penha se foi, e o seu, como era o nome do seu tio, Vitor? Seu tio chamava, nem o Vitor sabe. Ele só sabe o apelido dele, então esse aí, né? Imagina, a Michele vai entender que prova é essa que levou meu pai, minha mãe e minha irmã. Ela vai entender? Vai. Irmãos, são dias muito difíceis. Quando a gente perde um emprego, no momento que a gente mais precisa da porta aberta, a gente vai entender? Quando não dá, não tem alimento para o filho, a gente vai entender? Vai. Quando a porta gigante não se abre, e mesmo a gente sendo fiel, mesmo a gente honrando a Deus, a gente glorificando a Deus, a porta se fecha, a gente vai entender? Mas em alguns momentos Deus vai olhar para nós e vai dizer: Tássia, segue o seu caminho. Ou seja, não paralise na fé, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Irmão, isso é muito sério. Muitos têm paralisado na fé porque não estão entendendo o que está acontecendo com a sua vida. Deus está dizendo para nós hoje: vão existir momentos que você não vai entender, mas você vai continuar seguindo o seu caminho, amém? Porque nós não somos dos ímpios, nós somos dos sábios. Nós somos daqueles que entendem a prova como algo vindo de Deus, apesar de não entender todo o processo. Deus não nos chamou para retroceder, irmãos. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas com tantas dificuldades, dando glória a Deus. Deus, eu perdi um ente querido, glória a Deus. Deus, eu não estou entendendo porque eu não estou conseguindo aquilo que eu sonhei, glória a Deus. O sonho não se realizou, glória a Deus. A proposta não veio, não concretizou, glória a Deus. Esse povo é louco. Não, esse povo entende que no céu existe um Deus que não perdeu o controle da vida dele, nem da vida dela. Irmão, Deus não perde o controle da nossa vida.
Entenda isso. A palavra do Senhor diz que nesse tempo os sábios, eles vão se destacar em meio às demais pessoas. Olha o verso de número 3. No verso 3 diz assim: aqueles que forem sábios vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Hoje nós estávamos vindo aqui para a igreja e eu não sei quantos prestaram atenção no pôr do sol hoje, mas foi uma coisa assim, né? Quem viu hoje? Gente do céu, o Dani tirou até foto. Estava incrível, né, Joe? Estava uma coisa... Aí Stefane falando, a gente olha para a natureza hoje foi assim, a gente começou a falar o Salmo 19. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, porque estava assim, maravilhoso. A mãe falou assim, eu posso até morrer feliz hoje. Eu falei, não, mãe. Aí ela corrigiu, eu posso viver feliz, porque realmente é algo que deixa a gente extasiado. Irmãos, e olha o que o texto diz: aqueles que forem sábios, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Sabe o que vai acontecer no tempo do fim? Aqueles que forem sábios vão resplandecer, eles vão brilhar. As pessoas vão se admirar. Elas vão olhar para nós e vão dizer assim, uau, o que acontece com esse povo? O que acontece com essas pessoas? Por que eles continuam brilhando com tanta intensidade, mesmo em meio a dias tão difíceis? Porque nós escolhemos ser sábios, irmãos. A sabedoria está atrelada ao temor do Senhor. Isso é sabedoria, temer a Deus. E a Bíblia diz, os que forem sábios vão resplandecer como o fulgor do firmamento. E ele continua dizendo, e os que conduzirem muitos à justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Irmão, eu não sei quem gosta de olhar o céu. Quem já foi lá no planetário, ali na Praça da Liberdade, né, tem um planetário. Uma vez a gente levou os meninos aqui da igreja lá, você lembra, Perlinha? E aí quando eles fecham aquela cúpula e eles reproduzem as estrelas e o céu como realmente ele é, mas sem luz na cidade, você vê tantas estrelas. A gente deita numa poltrona, né, e fica assim olhando. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Agora imagina qual que é a promessa de Deus para nós. Se nós formos sábios no tempo do fim, irmãos, o nosso brilho não vai apagar. As pessoas vão ficar olhando para nós e dizendo assim, uau, o que acontece com aquela pessoa que ela resplandece tanto? Eu quero te encorajar nessa noite, querida, a fazer a escolha certa. Deus tem nos colocado à prova muitas vezes, para dizer se a nossa luz vai apagar ou se a gente vai continuar brilhando. A escolha é nossa. Nós vamos nos comportar como os ímpios e continuar praticando impiedade, ou nós vamos decidir brilhar como o firmamento, como as estrelas. Do mundo, irmãos, está uma treva só. E se nós nos levantarmos como aqueles que iluminam vidas, nós vamos fazer a diferença. E o texto diz, nós precisamos conduzir pessoas à justiça. Sabe uma coisa que está faltando nos nossos dias? É a gente poder evangelizar. Por muito tempo, a Igreja do Senhor, lá nos idos de 1970, era uma igreja evangelística, daquele jeito dela, né? Se você não vier para Jesus, você vai para o inferno. Era assim. Hoje a gente sabe que não é assim, né, irmãos? Mas a gente precisa abrir mais a nossa boca. Porque quem conduzir outros à justiça vai ser como a estrela eternamente. Eu fico admirada. Às vezes a gente vai numa mercearia comprar um pão. E aí a gente termina de pagar o pão na padaria ou a verdura na verduraria. E minha mãe vira para a pessoa e fala, você já conhece Jesus? Eu falo, mãe, você pergunta isso em todo lugar. Meu Deus, no táxi a senhora pergunta isso. Na Renner a senhora pergunta isso. Obrigada, minha filha. Aqui o dinheiro. Você já conhece Jesus? Essa é a frase dela. E eu fico rindo por dentro, né? E pensando, a árvore não cai muito, o fruto não cai longe da árvore, né? Porque o neto é igualzinho. E eu fico pensando, meu Deus, um dia a gente estava no metrô, irmãos, indo para o Boulevard, antes da pandemia, tá? Fica calmo. E aí eu lembro que a gente estava lá no metrô, todo mundo arrumadinho, eu, Dani, a Debinha, e já estava quase chegando lá na estação Santa Efigênia. Eu lembro que o Daniel olhou assim para mim e fez, mamãe, você espera só um minutinho? Eu achei que ele ia pegar uma folha, um papel, qualquer coisa, né? Eu falei, espero.
Ele foi levantando, foi para o meio do metrô e começou, boa tarde, eu não vim vender nada aqui. Eu vim falar e começou a falar de Jesus. Eu falei, mas é assim toda vez. Ele, claro, por isso que eu peço para ir para a igreja de ônibus. Porque quando dá a descida do EPA, eu começo. Falei, ô meu filho, né? E na hora, irmãos, eu confesso que eu fiquei meio sem graça. Porque a gente está indo, tudo arrumadinho, né? E ele me dá licença e começa a pregar no ônibus. Eu fiquei no metrô e eu fiquei meio sem graça. Mas ele está certo, eu que estou errada. Ele está certo. E a gente precisa abrir mais a nossa boca, irmãos. Conduzir mais pessoas à justiça. Conduzir mais pessoas ao caminho reto. Conduzir mais pessoas a Cristo. E o texto continua dizendo que naquele dia, verso 2, quando a gente ressuscitar, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que forem ímpios vão ressuscitar para a vergonha e o horror eternos. Irmãos, tem uma seita aí fora que diz que não tem inferno. Alguém já teve contato com essa seita? Eles dizem assim, olha, não tem inferno. Irmão, seria tão bom se não tivesse inferno, vocês não acham? Seria ótimo. Porque a gente podia praticar tudo que não deve, tudo que não presta, e a gente ficaria de boa. Tem outras que dizem assim, olha, morreu, morreu, acabou ali. Não é? Seria bom também que fosse desse jeito. Mas, infelizmente, eu quero dizer para você que não é assim. Existe céu e existe inferno. E Deus não é injusto, porque uma vez eu ouvi um jovem falando comigo, você fala tanto que Deus é amor, e se Deus fosse amor, por que Ele mandaria, por que Ele continua mandando pessoas para o inferno? Um Deus que amou não manda gente para o inferno. E eu falo, realmente, um Deus que amou tanto as pessoas para que elas não fossem ao inferno, que mandou o seu único filho para que nós simplesmente o aceitássemos. Só de aceitar a morte do filho dele por nós, nós já não iríamos para o inferno. Então, quem que não tem amor? Somos nós que não queremos aceitar? Ou Deus que amou tanto que deu o seu filho? Verdade, irmãos, é que o amor de Deus é incomparavelmente maior do que o que nós podemos imaginar. Ele nos ama de uma maneira muito real. E a única coisa que nós precisamos fazer é escolher estar com Ele. E aí nós não vamos para o inferno. Simples assim. Ele é amor. Diga, Deus é amor. Deus é amor. E a Bíblia diz que em meio ao tempo do fim, nós precisamos seguir os conselhos que Deus deu a Daniel. Foram pelo menos 3 conselhos. Olhe comigo o verso de número 13. Ao final de tudo, quando ele fala sobre o tempo do fim, ele olha para Daniel e diz, quanto a você, Daniel, agora eu quero que você diga o seu nome. Quanto a você, Tárcia, diga seu nome com fé. Quanto a você, Tárcia, olha quais são os conselhos. Siga o seu caminho até o fim. Diga até o fim. Irmãos, as coisas, elas não são importantes apenas da maneira como elas começam. As coisas mais importantes acontecem no final. É como elas terminam. Ah, mas na minha adolescência, na minha juventude, eu servi a Deus, eu fui intenso, eu amei o Senhor, eu fiz coisas maravilhosas. A minha pergunta é, e hoje? E hoje? Como nós estamos na nossa caminhada com Deus? Porque talvez você tenha 1000 motivos nessa noite para dizer, olha, eu fui o desbravador da fé. Olha, eu fiz muitas vigílias, participei de muitas delas. Olha, eu já li a Bíblia 75 vezes. A minha pergunta não é sobre o seu passado, é sobre o seu hoje. Como está a sua vida com Deus hoje? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não existe salvação para aquele que não chega no final. Tem que ter perseverança. Irmãos, nós temos vivido dias em que as pessoas estão apegadas ao que elas foram no passado. Ninguém vive de passado. Já diz lá fora, quem vive de passado é museu. A nossa fé é uma fé ativa. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando Oséias fala isso, lá no capítulo 6, no verso 1, ele está dizendo, olha, não basta ter uma experiência no início, tem que ter uma experiência contínua, todos os dias. Como que está o nosso nível de conhecimento de Deus, querido? Ah, mas eu já fui líder de célula.
Ah, mas eu já preguei. Ah, mas eu já ganhei almas. A minha pergunta não é o que você já fez. É o que você e eu estamos fazendo hoje. Naquele dia, quando o Senhor vier nos buscar, não vai adiantar a gente mostrar as mãos de um tempo de 70, 50, 30 anos atrás. Ele vai perguntar, e o que é que você fez hoje? O que você fez ontem? Irmãos, precisamos, nesse tempo do fim, continuar caminhando cada vez mais firmes, cada vez num passo mais constante. Tem pessoas que são inconstantes na fé. Um dia eu quero Deus, um dia eu não quero. Um dia eu amo ao Senhor, um dia eu não amo. Irmãos, o amor do Senhor por nós é imutável. E por que o nosso é vacilante? O profeta Oséias vai dizer que o amor do povo é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico muito triste. Porque eu falo, Deus tem razão. Não é assim? Tem aquele dia que a gente está tão apaixonado por Deus que a gente faz qualquer coisa por Ele. Mas tem aqueles 3 outros meses que a gente está tão apático que a gente não faz nada, nem ora. Porque o nosso amor é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Mas Deus está nos chamando a andar em constância. Abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus, capítulo 6, verso 11. Eu vou pedir para a Esté. É a Esté que está aí? Esté, eu estou na NAA. Hebreus, capítulo 6, verso 11 e 12. Porque aí todos nós vamos ler na mesma versão. Hebreus 6, 11 e 12. Foi? Olha o que a palavra do Senhor diz. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. A pergunta que eu faço é, se não tem o mesmo empenho até o fim, pode voltar, Esther. Como que a gente vai ter certeza de que está salvo? Não tem o mesmo empenho. Se a gente abandonar o Senhor, se a gente deixar de fazer a sua vontade, olha o que o verso 12 vai dizer. Continuando, Esther, o 12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Irmãos, Deus está esperando de nós que nós estejamos caminhando firmes e até o fim. Hebreus capítulo 10, Esther, vai dizer assim no verso 37. Eu quero que você acompanhe comigo. Hebreus 10, 37. Glória a Deus, aleluia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Continua o 38. E não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Deus chamou você não para retroceder. Quando eu era mais nova, tinha uma musiquinha que dizia assim: Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Deus não trouxe você e eu para olharmos atrás. Deus não nos trouxe para termos saudades de um tempo que, na verdade, nunca foi bom. Deus não nos trouxe para nós cansarmos no meio do caminho. O problema, irmãos, não é como a gente começa a caminhada. Eu não sei aqui quantos correm, né? Eu já vi que eu não corro. Mas o Haroldo, que corre muito, né, Haroldo? Já correu ali a Pampulha, já ganhou o campeonato. O Haroldo sabe que a gente não pode começar a corrida dando todo o gás. Não é assim, Haroldo? Porque senão, na metade da corrida, o que vai acontecer? A gente vai cansar e vai parar na corrida. O mais importante na corrida é manter o ritmo o máximo que puder. E no final da corrida, pegar firme para ganhar do opositor. É assim, não é, Haroldo? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas o certo da corrida é esse. Irmãos, Deus está nos chamando para manter o ritmo. Sabe, eu conversava com um jovem, quinta-feira. Ele me chamou e disse assim: posso conversar com você, Tássio? Eu disse: pode. E ele disse uma frase tão linda. Ele falou assim:
eu não estou me sentindo tão devoto. Acho que porque domingo passado eu falei sobre, quinta ou foi domingo? Sobre devoção familiar, né? E ele falou assim, eu não estou me sentindo tão devoto. E aí eu perguntei, mas por quê? Sua vida de oração está ruim? E ele disse, não, todo dia eu continuo tendo o meu devocional, todo dia. E eu falei, você está lendo a Bíblia? Todos os dias. Mas sabe, Tássia, eu não estou mais sentindo aquele... E aí eu falei assim com ele, é porque esse acontece de vez em quando. O importante é manter o ritmo. Vão existir dias, irmãos, que a gente vai abrir a Bíblia no quarto e a gente vai ouvir Deus falando com a gente assim. E a gente vai falar, uau, fulano, você está vendo aqui o que eu enxerguei na Bíblia? Olha isso que Deus falou comigo. E a gente vai ficar maravilhado. Mas vai ter aquele dia que a gente vai entrar, e eu quero dizer que é a maior parte dos dias, que a gente vai entrar, vai abrir a Bíblia, vai ler, o coração vai ficar feliz, a gente vai fechar a Bíblia e vai dizer assim, foi bom. E esse é o problema. Porque na caminhada, se a gente passa por vários dias assim, a gente fala, não vale a pena continuar correndo. Deus não fala comigo. Deus não se manifesta. Um dia desse para trás, uma jovem estava em crise, né? E procurou o Dani para falar que eu não quero mais saber desse negócio de crente. Porque Deus não fala comigo. Eu não entendo, vocês falam que Deus te falou ao coração, que Deus te mostrou, que Deus te disse, mas comigo eu não escuto. E a gente teve que fazer todo um trabalho para ela entender que Deus fala de diversas maneiras, que Deus fala de diversas formas, que nem sempre você vai ver um anjo, como Daniel viu aqui, em cima do rio, mostrando sobre o futuro, como João, lá na ilha de Patmos, que viu o céu aberto. Irmãos, bom seria que a nossa caminhada de fé fosse assim todos os dias, do extraordinário poder de Deus sendo liberado na nossa casa. Sabe, seria muito bom se a gente entrasse no quarto e o cheio fosse diário. E a glória fosse intensa, mas não é assim. Não é assim. Mas nós não podemos parar na caminhada. Vamos continuar caminhando. Hoje eu senti a presença de Deus aquecendo o meu coração. Glória a Deus. E amanhã eu não senti nenhum sopro. Glória a Deus. Eu vou continuar lendo. Eu vou continuar orando. Por isso que se chama disciplina espiritual. Porque é algo que não é fácil. É uma disciplina, a oração, leitura da palavra, o jejum, é tudo disciplina, a solitude, é disciplina. Porque não é fácil, irmãos, por isso que o texto diz, nós precisamos ir até o fim, porque se a gente retroceder, a alma de Deus não terá prazer em nós. Mas nós, irmãos, diz o autor aos Hebreus no verso 39, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam sempre para a conservação da alma. O tempo do fim é marcado por pessoas que não vão chegar até o final da largada, na faixa de chegada, não vão chegar. É muito triste dizer isso, mas eu quero te encorajar a ser desse que vai chegar até o fim. Não importa, irmãos, se naquele dia o fogo não caiu no seu quarto. Irmãos, você viu como o culto foi hoje? Não teve um mover? Meu Deus. Irmãos, Deus não é apenas aquela energia que nos eletriza. Ele é aquela força que nos move diariamente, que nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece. Deus não é algo esporádico, Ele é algo constante, um rio perene a nos conduzir. Uma coisa muito interessante, eu falava com o pastor João esses dias no carro, e eu falava assim, amor, é tão bom quando a gente está num discipulado. Porque eu falei com ele assim, eu sinto que eu cumpro o meu propósito no discipulado. Mas eu vou dizer uma coisa, que coisa ingrata é dar aula na escola bíblica. E ele falou assim, por que, amor? Eu falei, amor, porque quando chega na outra aula, né, Sula? A gente pergunta assim, né, Jason, Stefane? Gente, a aula passada foi sobre o quê? Aí todo mundo, cri, 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 né? Aí a gente fala, gente, mas o tema da lição, lembra? A lição é sobre isso, a gente está falando sobre o quê? Aí todo mundo, cri, cri, cri. Falei, amor, a gente se prepara, se dedica, lê tudo, faz slide, e foi sobre o quê? Nada, irmãos. Aí ele falou assim comigo, amor, imagina a pregação.
Você prega naquele lugar há 20 anos. Se você perguntar o que eu preguei quinta-feira passada, ninguém lembra. E eu falei, tá vendo, amor, isso é muito triste. Aí ele falou, não, amor, preste atenção. Responde para mim só uma pergunta. O que foi que você comeu terça-feira? Não, quinta, né? Você começou com quinta. Aí eu falei, quinta a gente não quis fazer carne, né, mãe? Aí a manhã falou, faz só ovo, Tatá, faz só ovo. Fizemos arroz, feijão e ovo. Eu falei com ele, arroz, feijão e ovo. A gente comeu arroz, feijão e ovo. Aí ele falou, tá, lembrou quinta. Agora fala para mim que você comeu terça. Aí eu fiquei pensando. Eu não lembrei o que eu comi terça. Ele falou, tá vendo, amor? Você não lembra o que você comeu na terça, mas aquele alimento da terça te sustentou. E eu falei com ele assim, a partir de hoje, esse vai ser o meu pensamento. Toda vez que eu ministrar, que pregar, que ensinar, eu vou pensar isso. Se eles ainda não lembrarem, pelo menos que naquele dia seja um sustento. Glória a Deus. Que seja ele. Ele falou assim comigo, amor, é isso que eu penso. É isso que eu penso. Cada vez que eu levo a palavra, eu penso isso. Eu sei que eles não vão lembrar, mas que naquele dia seja sustento, alimento, provisão para a vida deles. Irmãos, eu não sei se você vai lembrar de hoje, mas eu quero te encorajar a, na sua caminhada de fé, não olhar para trás. Vá até o fim. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, olha o verso de número 13, e eu estou terminando. A palavra do Senhor diz assim, quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. Irmãos, eu sei que nesse texto ele está falando sobre morte, mas até a morte para Deus, a morte do santo, é um descanso para o santo. Você vai descansar, irmãos, resta um descanso para o povo de Deus. Essa fadiga que a gente enfrenta nesse mundo, essa luta diária, as tristezas, as perdas, o cansaço espiritual, emocional, as crises familiares, as lutas financeiras, eu quero dizer que tem uma promessa de Deus de descanso para cada um de nós. A palavra do Senhor diz, abre para mim, Esther, por favor, em Hebreus capítulo 4, verso de 9 ao 11, a palavra do Senhor, ela fala sobre esse descanso. Diz assim, Hebreus 4, do 9 ao 11. Do 9 ao 11, diz assim, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, o 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas, o 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Irmãos, olha para mim. Tem descanso para nós. Tem um momento, um lugar, um tempo que Deus preparou para a gente descansar de toda a luta. Eu quero dizer para você que eu quero ir para lá. Você quer ir para lá também? Então a gente não pode retroceder, irmãos. A gente tem que avançar sempre e até o fim. E para terminar, a palavra do Senhor diz lá no verso 13 de Daniel, capítulo 12. Você vai descansar. E no final dos seus dias, você vai se levantar. Oh, Jesus. Para receber o quê? Para receber o quê? A sua herança. Irmãos, eu não sei quem já recebeu a herança aqui. Eu espero não receber tão cedo. Pode postergar a herança lá para frente. Mas quem já recebeu a herança? O que é uma herança? Já pensou nisso? É um dinheiro que você não fez nada para merecer. Você não trabalhou, não se fadigou. É algo que vem de surpresa. Tipo assim, tem a morte de alguém e você vai ser agraciado com os bens daquela pessoa que morreu. Irmão, herança fala de algo que a gente nem merece. A gente não fez nada para ter aquilo, mas a gente vai receber a herança. Irmãos, Deus tem uma herança, um galardão, uma recompensa para mim, para você, preparado desde a eternidade. Naquele dia, quando a gente descansar das nossas obras, das nossas fadigas, Deus vai nos conceder herança. E nós não vamos estar dormindo nem descansando, vamos estar de pé para receber aquilo que Deus preparou. Por isso eu quero que você fique de pé no seu lugar e abra a sua Bíblia, tendo a convicção de que a nossa caminhada com Deus não é em vão, porque há uma recompensa. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 10,
verso 35 e 36. Olha o que a palavra do Senhor diz. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. No tempo do fim, 2 grupos de pessoas vão se levantar. E eu espero que nessa igreja não exista nenhum ímpio. Existam sábios que vão herdar a promessa, que vão perseverar, que vão caminhar até o fim e que vão se levantar para receber a herança que Deus preparou para todos nós. Amém, irmãos? Que Jesus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Ministério de Louvor. Queridos, a grande pergunta que a gente não pode deixar de fazer hoje. O tempo do fim está próximo, amém ou não? Tem como a gente colocar para frente, adiar? A gente não. Jesus disse assim, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas. Se a gente não tem como saber, imagine controlar. Então não tem como a gente controlar o andar dos dias que Deus já determinou. Então isso daí não é função nossa. A pergunta que a gente tem que fazer hoje é onde está o nosso nome. Se a gente ouviu que nessa noite, aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, eles serão salvos. A minha pergunta hoje é, será que meu nome está lá? Nisso daí eu posso fazer alguma coisa. Controlar o tempo, dizer que ele precisa ir mais devagar, não chegar tão cedo, isso daí não é para mim. Agora, se o meu nome está lá ou não, eu posso interferir de que maneira? Dizer, Deus, eu quero estar lá. Eu quero o meu nome naquele livro. Eu não tenho que pagar nada por isso. Eu não tenho que conhecer alguém que conhece outro alguém que pode chegar lá no trono de Deus e dizer, ó, escreve, não. A única coisa que eu preciso é recorrer a quem de fato pode colocar meu nome lá. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele deu a si mesmo para ser Senhor da nossa vida, para ser Senhor da nossa história. Agora, queridos, ele não é Senhor forçado, ele não é ditador. O ditador, ele diz, você tem que me seguir. E se você não me seguir, eu te mato. Qual é a sua opção? Jesus não é ditador. Jesus, ele é um Senhor amoroso, mas que convida você a dar a sua vida a ele. Quem é servo de Jesus é servo porque um dia se submeteu a ele. Porque um dia disse, Jesus, eu me rendo. Nós cantamos hoje aqui, eu me entrego. A minha pergunta é essa, qual é a sua decisão? Talvez você venha à igreja, e isso é muito bom, mas não dá direito a ter o seu nome, o meu nome no livro da vida. Não dá direito da gente chegar lá, mas eu frequentei a igreja Batista Hebron. Aliás, eu fui até batizado lá. Não dá direito, irmão. A única coisa que dá direito é você e eu entregarmos a vida a Cristo e que Ele seja então Senhor da nossa vida. Irmãos, quem faz isso tem sim o seu nome inscrito no livro da vida. Porque ao aceitar Jesus como Senhor não é apenas mentalmente dizer, Jesus morreu por mim. É entender isso. Entender isso como um meio de salvação em que Jesus está nos convidando ao arrependimento. Jesus está nos convidando a uma conversão, a uma mudança de vida e a um novo caminhar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, porque Deus tem algo novo para nós. Então eu queria que você hoje, nesse momento, você pode fechar os seus olhos. A minha pergunta é, você quer aceitar Jesus? Você quer fazer uma aliança com Ele? Você quer hoje decidir que o seu nome esteja lá, dizendo, Jesus, eu te recebo como meu Senhor.
Eu me arrependo, Jesus, da minha vida. Eu sou um frequentador, uma frequentadora de igreja, mas eu não tenho uma nova vida. Eu frequento a igreja, quem sabe, há anos, mas a minha vida é a mesma há anos. Não houve conversão, não houve arrependimento de nada, não houve mudança de vida. Quem sabe hoje você não quer fazer isso? Quem sabe hoje você não quer fazer uma oração? Eu gostaria de perguntar, quem deseja hoje dar esse passo de fé? Como fazer isso, pastor? A Bíblia diz: se com a sua boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, se você quer dar esse passo de fé, eu quero convidar você a levantar a sua mão, e eu vou orar com você. Aí do seu lugar mesmo, você vai fazer uma oração comigo. Tem alguém aqui nessa noite que quer dar um passo de fé e entregar a sua vida de fato a Jesus e dizer: Deus, eu quero uma nova vida a partir de hoje. Eu quero nesse dia, Senhor, fazer uma decisão que vai mudar radicalmente a minha história, a minha vida. Eu me arrependo, Senhor, dos meus caminhos maus, dos meus caminhos errados, longe da Tua presença. E hoje eu quero recebê-lo como Senhor da minha vida. Tem alguém que quer fazer essa oração nessa noite? Levante a sua mão. Faz um sinal bem alto para que eu possa ver, porque eu quero orar com você hoje. Tem alguém? Se tiver, eu não posso, irmãos, ouvir uma mensagem dessa e não tomar uma decisão. Para quem já decidiu, firma com Jesus, meu irmão. Não anda vacilante, não anda titubeando. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Firma nele. Vai haver uma conspiração do inferno para te tirar desse caminho, mas você vai permanecer firme. Mas para quem ainda não entregou, esse é o momento. Se você quiser tomar esse passo de fé, levante a sua mão e eu vou orar com você. Tem alguém nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faz um sinal com sua mão e eu vou abençoar a sua vida. Eu vou orar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Se não há, eu entendo que não há. Mas, querido, se todos aqui já têm essa certeza, então deixa eu te falar, firma, querido. Firma, minha irmã. Porque a gente está vivendo um tempo que se aproxima cada vez mais desse dia que a Bíblia fala. Estamos mais próximos do que nunca e precisamos estar firmes em Cristo. Amém, querido Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, firma o nosso coração. Senhor, o que nós desejamos hoje mais do que nunca é termos a nossa vida no Teu altar. É estarmos andando, Senhor, alinhados e perseverantes, porque tudo, Senhor, que nós temos vivido nesses últimos dias, meu Deus, tem conspirado para que a gente se desvie desse caminho, para que a gente diminua o ritmo da caminhada, para que a gente esmoreça e esfrie na fé. Mas nessa noite, no nome de Jesus, nós queremos reafirmar, e diante, Senhor, desse momento que nós vamos estar ceando, meu Deus, nós queremos reafirmar a aliança, o compromisso que temos contigo, Senhor. Nenhuma aliança é firmada apenas de uma parte, mas de duas, Senhor. Quando duas pessoas firmam um compromisso, ali há uma aliança, e da tua parte, Senhor, o Senhor firmou esse compromisso na cruz do Calvário. E nessa noite, Jesus, nós queremos mais uma vez renovar, reafirmar e dizer: Senhor, estamos aliançados contigo. Ó Deus, não há outro além de ti. Para quem iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Obrigado por esse privilégio de sermos teus filhos. Obrigado pelo privilégio de andarmos como teus servos. E nós pedimos a sua ajuda a cada dia, Senhor, para continuarmos firmes nesse propósito. Tira, Senhor, todo obstáculo. Tira, Senhor, de nós toda inclinação que nos leve a nos afastar de ti. Queremos estar firmes a cada dia para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos orar nesse instante. Nós vamos apresentar esses elementos ao Senhor. Quem pode participar da ceia? A ceia não é ceia da Igreja Batista, é ceia do Senhor. Então, se você está aqui, é membro de uma outra igreja, está em comunhão com Deus e com a sua igreja, já foi batizado nas águas, você vai
participar conosco. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois. Examine não é o irmão, é você mesmo. Examine sua vida, seu coração, e assim participe do pão e beba do cálice. Pai, nós apresentamos ao Senhor os elementos da ceia, o suco da uva e o pão que será, ó Deus, partilhado nesse momento. Agradecemos por esse privilégio hoje, Senhor, recordando, em memória do Senhor, trazendo nosso coração, meu Deus, aquele dia em que o Senhor se entregou naquela cruz. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nos é dado. Nós apresentamos e abençoamos o cálice e o pão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, os diáconos vão estar indo até você. Você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, vai aguardar o momento e juntos vamos participar da ceia do Senhor. Você que está em casa, que preparou os elementos, está aí com você. Espere um momento, nós vamos juntos participar em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Derramaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te por que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Entregaste tudo ali, vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Dar-te mais graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor. Vida, entregaste tudo ali, vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti.
pra dar-te mais graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai lembrar que teve uma seita que dizia uma coisa: Jesus, ele não se entregou de verdade. O corpo que estava naquela cruz era, se ele tivesse um entendimento naquela época do nosso vocabulário, ele dizia assim, era um holograma, era um corpo de aparência, não era Jesus corpo físico, porque Deus não morre. Irmãos, Deus permitiu que o seu filho nascesse, fosse gerado, recebesse um corpo como o meu e o seu. Não existia diferença quanto às limitações do corpo de Jesus. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia sono, Jesus sentia dor, Jesus sentia angústia, Jesus sentia solidão. Irmãos, e tratar do momento do sacrifício de Jesus é entender na forma máxima o sofrimento que uma pessoa pode enfrentar. O sofrimento em todos os sentidos, não apenas físico, mas, irmãos, um conjunto, uma tríade de sofrimento físico. Jesus foi duramente castigado, duramente açoitado. A Bíblia diz que ele foi moído, a expressão que Isaías usa é que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Você já comeu carne moída? Você já foi num açougue e disse assim, eu quero que moa essa peça aqui. Irmãos, é uma tortura. O que Jesus experimentou foi exatamente isso. Os açoites, as dores físicas foram no seu limite a ponto dele não poder carregar a cruz. Tamanha a exaustão física que ele estava submetido, a fraqueza humana. Um homem foi constrangido a levar, o Simão Cirineu foi constrangido a levar a cruz de Jesus até o Gólgota. As dores emocionais, a solidão, o sentimento de abandono, de olhar para o lado, para o outro, não ver ninguém. Ah, tá bom, tá jóia. Mas pelo menos ele olhou para o céu. Sim, ele olhou para o céu e a Bíblia diz que ele clama, por que me desamparastes? Irmãos, naquele momento, eu creio que nenhum outro teria a capacidade de viver o que Jesus viveu por nós. Irmãos, a coisa era tão tensa que ele pede, se possível fora, passasse dele aquele cálice, aquele momento amargo. A gente não vê em momento nenhum Jesus retrocedendo, mas naquele momento a humanidade de Jesus, a limitação de Jesus, e sabendo que ele iria passar, ele chega até cogitar, Pai, se possível, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, e participar da ceia não é somente comer um pão,
beber um cálice e ir para casa. É trazer à nossa memória o que Ele fez por nós e por que Ele fez isso por nós. Não foi para que hoje a gente tivesse uma sensação gostosa de estar num ambiente bom. Não, irmãos, mais do que isso. Ele se deu para que hoje você e eu possamos nos dar por Ele. Possamos nos entregar assim como Ele se entregou por nós. E isso é ser cristão. Ser cristão não é vir num culto de ceia, comer um pedacinho de pão e tomar o cálice. Ser cristão é aceitar um desafio radical de dizer: eu quero andar com Jesus, eu quero me entregar por Ele, assim como Ele se entregou por nós. E se chegássemos hoje, irmãos, ao tempo da perseguição, e se estivéssemos vivendo amanhã o dia em que as pessoas diriam assim: ser cristão vai custar a sua vida, ser cristão vai custar a sua vida física. Sim, se você confessar que Jesus é o Senhor, você será morto. Quantos de nós continuaríamos dizendo Ele é o Senhor? Muitos de nós, irmãos, muitos dos que hoje se dizem cristãos, eles voltariam atrás. Eles não andariam mais com Cristo. Hoje, irmãos, se a gente não tem isso, muitos estão retrocedendo. Imagine no dia que isso custar a vida de alguém. Mas eu quero dizer que Ele não teve a vida dele por preciosa. Quando Ele pensou em nós, quando Ele pensou em você, Ele disse: eu vou até o fim. A Bíblia diz que Ele amou os seus e os amou até o fim, até as últimas consequências. Jesus te amou. Irmãos, não pode haver outra resposta nossa nessa noite a não ser dizer: eu quero Jesus. Eu quero firmar minha vida em compromisso com o Senhor. Cristão que hoje diz assim: ah, mas tem um pecado, pastor, que, né? Eu sou fraco, Deus sabe, mas eu não consigo vencer, irmão. Esse pecado que tem tenazmente nos assediado precisa ser abandonado. Será que isso não custa, irmãos? Será que esse sacrifício não valeu? O nosso andar vacilante, será que isso não vale um andar firme? Será que isso não vale um compromisso? Vale muito mais do que isso. Irmãos, nós estamos diante de um momento em que nenhum livro pode descrever o que de fato foi o amor de Deus, a não ser, é claro, a Bíblia Sagrada. Ele nos amou e deu a sua vida como prova disso. É por isso que hoje estamos em memória do Senhor. E diante disso damos graças. Graças. Não merecíamos, mas Ele fez por amor a nós. Não éramos dignos, mas Ele fez por amor a nós. Aleluia. Levante o pão. Oh, aleluia. A Bíblia diz que naquele dia, naquela noite, em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Jesus não fez isso com a multidão, Ele fez isso com os discípulos, porque Ele não exige da multidão o que Ele exige dos discípulos. Então, como discípulos de Cristo, queridos, comamos o pão, símbolo do corpo de Jesus. Senhor, oh, aleluia, nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa prova do seu amor por nós. Aleluia. E não estamos dando graças a um Deus morto. Irmãos, é
só a pessoa sendo muito ruim, para no dia do velório, no dia do enterro, alguém olhar e dizer assim: graças a Deus, morreu. Se a ceia significa graças ou gratidão, por que a gente está agradecendo? A gente não está agradecendo porque um homem morreu por nós, um homem qualquer. A gente está agradecendo porque o Filho de Deus morreu por nós. O Verbo que estava no princípio com Deus, você sabia que ele estava no princípio? Ele é eterno, criou todas as coisas. Esse que estava com o Pai, na glória do Pai, ele veio estar entre nós. Ele provou do que a gente prova. Ele viveu o que a gente vive. As dores, as humilhações, tudo ele experimentou. Por isso a gente dá graças. Porque ele se deu por nós. Porque ele morreu sim, porque se ele não tivesse morrido não teria derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há sacrifício. Mas nós agradecemos sobretudo porque ele não permaneceu na sepultura. Nós louvamos a ele porque não cultuamos um Deus morto. Mas ao terceiro dia, aleluia, a pedra do sepulcro rolou. Sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos, para não mais morrer. Irmãos, os outros que ressuscitaram, aqueles que você lê na Bíblia, eles tornaram a morrer. Mas Jesus é a primícia, é o primeiro fruto da ressurreição eterna. Ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele está vivo pelos séculos dos séculos, amém. Assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. É por isso que nós agradecemos, porque o nosso Senhor está vivo. Levante o cálice, símbolo do sangue de Jesus. A Bíblia diz que semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice. E tendo dado graça, disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem um pão e vocês beberem um cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E Jesus, agradecemos porque ele virá, porque ele voltará. E as moradas que ele diz: vou preparar, nós vamos estar lá, aleluia. Em memória do Senhor, discípulos de Jesus, tomemos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Te exaltamos, te agradecemos, Senhor. Graças, Senhor. Obrigado, meu Pai. Graças, meu Senhor. Oh, adoramos o teu nome. Jesus. Oh, aleluia. Graças, Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pelo seu amor, pela sua entrega, obrigado pela vida eterna que o Senhor conquistou para nós, pelo perdão dos pecados, pelo cancelamento de toda a dívida, de todas as maldições que pesavam sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos, celebrando, adorando o teu nome, ouvindo a tua palavra, louvando o teu nome através das canções. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, de cada família representada aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, na certeza de que tu estarás conosco, Senhor, cada dia desta semana, de que não faltará sobre nós o cuidado, a proteção, a provisão do alto. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.
E meus irmãos, que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Tenha uma excelente semana, tenha uma semana de paz e de vitória, no nome de Jesus. Vá em paz, no nome de Jesus. E você que participou conosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua semana, em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe a sua vida.